Olá, começa agora o Câmara Notícia e na edição de hoje você confere. Vírus H1N1 preocupa moradores de Campinas. Calendário oficial da cidade tem agora o Dia Municipal de Prevenção a Queimaduras. E definidos os grupos do futebol olímpico para o Rio 2016. Tudo isso agora no Câmara Notícia. E olha, não é de hoje que o vírus H1N1 preocupa a população de Campinas. E nesse ano não é diferente. Somente nos 4 primeiros meses de 2016 já foram confirmados 9 casos e uma morte. Só para se ter uma ideia, o número de casos que já foram registrados este ano é igual ao de todo o ano passado. O H1N1 voltou a circular na região de Campinas. Já são 9 casos confirmados e uma morte, o que deve deixar a população em estado de alerta quanto às precauções. Os especialistas ainda não sabem o porquê o vírus influenza A e seus subtipos H1N1 e H3N2 e o influenza B chegaram um pouco mais cedo este ano, já que é um vírus que gosta do tempo seco e frio e não do tempo úmido e calor. O que se sabe é que a gente precisa tomar as medidas de precaução o quanto antes. Quais são essas medidas que desde já devem ser reforçadas? Lavagem de mão. Então a higienização das mãos é uma medida extremamente eficaz para a proteção, para a prevenção contra o vírus da influenza, seja ele H1N1 ou influenza H3N2 ou B. Isso pode ser feito com água e sabão ou eventualmente com antissépticos próprios para a higienização das mãos. Evitar tocar os olhos, o nariz e a boca com as mãos também é uma medida extremamente importante. Manter os ambientes sempre arejados. Pessoas que tenham sintomas respiratórios devem evitar frequentar locais com um aglomerado de pessoas para que outras pessoas não se exponham ao vírus, né? E, obviamente, a vacina. Sendo a vacina também uma medida preventiva, algumas clínicas registraram um aumento até 10 vezes maior na procura pela vacina contra o H1N1. Nós, em uma semana, as consultas só no Facebook passaram de 100 a 1.200. Na clínica, nós tivemos um atendimento que começava em torno de 30, 40, 50 pessoas por dia, virou no final de semana em 500 pessoas. Todos têm crianças, jovens, adultos, idosos, gestantes, todos muito preocupados. Ainda segundo Mauro, foram vacinadas 7.000 pessoas em 2 semanas, entre Campinas e Sorocaba, já que ele tem uma unidade da clínica por lá. Porém, ele acredita que de cada 10 pessoas que os procuram, ele conseguirá vacinar apenas 2 ou 3. E quem conseguiu, comemorou. Que a gente quer viver, né? Eu estou com 78 anos, então você já viu, né? Então, porque o pediatra pediu e também para um pouco mais de proteção, já que está com surto em Campinas. Em Campinas não, no estado de São Paulo. Então, acho melhor prevenir do que remediar, né? A vacinação nacional contra o vírus H1N1 começa no dia 30 de abril e vai até o dia 20 de maio, somente para os grupos de risco, como idosos, crianças, gestantes e portadores de doenças crônicas. Vale lembrar que os sintomas da síndrome respiratória grave, ou seja, a forma mais grave do H1N1, são febre alta, tosse, dor de cabeça, dores musculares, falta de ar, espirros, dor na garganta, fraqueza, coriza, congestão nasal, náuseas e vômitos e diarreia. Rodrigo Angerami, médico infectologista, faz um alerta à população que nem todos os casos de H1N1 se agravam. A grande maioria das pessoas que têm infecção pelo vírus da influenza vão ter doença branda e eventualmente podem ter a síndrome gripal, que não necessariamente vai complicar. Felizmente, a grande maioria das pessoas não vai apresentar complicações. E o vereador Paulo Búfalo, do PSOL, usou a tribuna para relembrar os colegas sobre as queixas dos professores da educação especial no município. De acordo com o vereador, a prefeitura não vinha cumprindo com o direito à aposentadoria especial destes profissionais. Búfalo levantou a questão sobre o direito que professores da educação especial à aposentadoria diferenciada não estava sendo cumprido pela prefeitura. E decorrente desse desrespeito também
a Prefeitura ignorava as decisões judiciais sobre o tema. Depois que a Câmara provocou o debate, provocou via requerimentos da Casa, a Prefeitura, então, passou inicialmente a respeitar esse direito para os professores de educação especial e, posteriormente, situação que ocorreu mais recentemente, passou a respeitar decisões judiciais em relação a professores especialistas e, então, alguns desses profissionais tiveram seu direito à aposentadoria e já concedido, outros estão em andamento. Búfalo também chama a atenção para a reposição desses profissionais para equalizar o quadro. Me parece que na educação, pelo edital que está aberto, a Prefeitura já demonstrou essa disposição, porém há um concurso em andamento ainda, a sua validade em relação aos professores de educação especial, que precisa consolidar a convocação e a contratação desses profissionais, tendo em vista um número crescente de aposentadorias de professores nessas áreas, cuja ausência vai trazer absoluta precariedade para a rede municipal de educação na nossa cidade. Por isso é preciso que a Prefeitura haja rápido, antes que esse concurso caduque e, finalmente, tenhamos que aguardar novos concursos para poder contratar tais profissionais. Não há previsão de chuva para Campinas no fim de semana e, segundo o CEPAGRE da Unicamp, o tempo deve se manter firme pelo menos nos próximos 7 dias. E fica o alerta para a umidade relativa do ar, que deve ficar abaixo dos 30%. No fim de semana, a previsão é de temperatura máxima perto dos 30 graus, mínima de 18 no sábado e 19 no domingo. A doação de sangue ganha agora um novo incentivo. Uma lei institui nos meses de inverno ações para promover a importância do ato. É o que a gente confere no quadro Agora é Lei. Agora é lei. Junho e julho vão ser meses de promoção de ações socioeducativas para incentivar o ato de doar sangue. Os estoques costumam ficar entre 8% e 10% mais baixos no inverno. A proposta do vereador Carmo Luiz institui os 2 meses no calendário oficial, como junho e julho vermelho. Nós temos uma queda do nível de banco de sangue nas épocas onde acontecem mais acidentes, é uma preocupação maior. Já no inverno nós já não sabemos, é sazonal essa queda no estoque e nós elegemos os 2 meses de mais frio na nossa região, a fim de que seja feito esse grande trabalho no sentido de incentivarmos realmente, mostrarmos a importância e o fato e entendermos que é um ato de solidariedade também. Campinas é uma cidade estratégica no estoque de sangue do estado. Só o Hemocentro da Unicamp atende uma população de 7 milhões de pessoas. Com grande movimento nos entrocamentos viários, os bancos são muito requisitados, principalmente para acidentes de trânsito. E a partir disso, buscarmos incentivar todas as associações, instituições, governamentais ou não governamentais, no sentido de fazermos um grande movimento para a doação de sangue. A proposta do parlamentar foi aprovada em turno único de votação durante a 14ª reunião ordinária. O prefeito sancionou o projeto em 8 de abril, que agora é a Lei 15.186 e já passa a valer para 2016. E a seguir, novidades das Olimpíadas no quadro de esportes. E agora, o calendário oficial de eventos de Campinas tem o Dia Municipal de Prevenção a Queimaduras. Veja mais a seguir. O prefeito sancionou o projeto de autoria dos vereadores Marcos Bernardelli, do PSDB, e Zé Carlos, do PSB, que institui o Dia Municipal de Prevenção a Queimaduras. Esse projeto ele foi desenhado a quatro mãos. Nós temos hoje um coordenador aqui no município que trata das questões dos queimados, que é o Dr. Flávio Nadruz Novaes, a quem eu parabenizo
por tudo que vem fazendo, e foi uma ideia em conjunto, porque será, doravante, uma maneira de você conscientizar a população, porque de várias formas você pode ser uma vítima de um acidente de queimadura. E esse dia será um dia, como eu disse, repetindo, de conscientização, porque o munícipe poderá e deverá evitar esses sinistros de muitas maneiras. E esse dia, como bem ressaltado, foi aqui muito debatido. Esse nosso querido irmão Flávio, ele veio, nos instruiu como até idealizar o projeto, e assim foi. A data será comemorada anualmente no dia 6 de junho em hospitais, postos de saúde, creches, escolas e demais órgãos. A Câmara de Campinas vota na próxima segunda, dia 18 de abril, o parecer negativo do Tribunal de Contas do Estado referente às contas do município do ano de 2009 na gestão Hélio de Oliveira Santos. E assim como já ocorreu nas demais votações desse tipo, o gestor responsável pelas contas terá seu amplo direito de defesa garantido, que poderá ser feito por ele mesmo ou por um responsável legal. A votação do parecer do TCE é o item 5 da pauta e não pode ser invertido com outros itens que o antecedem, porque eles tramitam em regime de urgência. E para cada parecer negativo confirmado pela Câmara, o político fica a partir daquela data inelegível por 8 anos. E para que o parecer seja rejeitado, é necessário que pelo menos 2/3 dos vereadores votem contra ele. As sessões são transmitidas ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. O professor Alberto falou sobre um pedido de moradores para melhorias na Escola Estadual Vila Olímpia. Segundo o vereador, as denúncias dos pais de alunos acontecem principalmente em relação à falta de materiais de limpeza na escola. É assustador as necessidades básicas, as estruturas básicas para o bom funcionamento da escola completamente desestruturada por falta dos elementos básicos para que a escola possa ser funcional. Uma escola grande. A escola da Vila Olímpia está abandonada pela diretoria de ensino estadual, a escola estadual. O professor Alberto disse ainda que a escola atende a um grande número de alunos, o que torna pior a situação de falta de estrutura atual. Ela tem aproximadamente 900 alunos, 3 turnos, manhã, tarde, noite. Não obstante essa dimensão de alunos, de seres humanos que precisam receber a sua formação educacional, a escola não tem nem papel higiênico nos banheiros para atender mais de 900 alunos. Possui apenas um único funcionário, uma única funcionária para fazer a limpeza, a manutenção da escola. Veja a decadência. E é assustador, eu falando com aquela mãe, eu lembrei do slogan federal que fala sobre pátria educadora. É risível nós termos um slogan desse quando as estruturas da escola não condiz com esses tipos de slogan. É verdade que a escola é estadual, não é da federação, mas não é possível que nós venhamos ser tão negligentes, que os políticos, que os gestores públicos sejam tão negligentes ao ponto de permitir essa decadência na estrutura da escola estadual. O vereador comentou ainda sobre a gestão da Secretaria Estadual de Ensino. Eu conheço o novo secretário, Dr. Naline, José Roberto Naline, Renato Naline, nosso professor na Faculdade de Direito, tanto do vereador Bernardelli como meu ali na Faculdade de Direito, Padre Anchieta, uma pessoa boníssima, uma pessoa realmente admirável. Ele assumiu agora a Secretaria Estadual, então eu não quero simplesmente buscar uma espécie de bode expiatório, porque não é nessa administração. A situação de decadência na estrutura funcional da escola está vindo em todos esses governos. Não se melhora, não se investe,
não capacita o professor, não reconhece o bom trabalho do professor, não se arruma estruturas básicas para que esse aluno na rede pública tenha as condições mínimas aceitáveis de ter o seu crescimento no saber. Então eu quero uma vez mais, senhor presidente, senhores vereadores, repudiar a maneira decadente que o ensino público estadual está sendo gerenciado, administrado aqui na nossa cidade, especialmente na Escola Estadual da Vila Olímpia. E nós do Olho Esporte aí viemos dar uma volta na Lagoa. Aí resolvemos dar uma paradinha no ginásio do Taquaral, que é a casa do Brasil Quirim, a equipe masculina de vôlei de Campinas. Mas a nossa primeira pauta é futebol. A sorte do futebol brasileiro nas Olimpíadas Rio 2016 já está lançada. Em sorteio realizado na quinta-feira, dia 14, no Maracanã, foram definidos os 3 adversários do Brasil na fase de grupos do futebol masculino e feminino. Os comandados de Dunga vão estrear no dia 4 de agosto, às 4 da tarde, contra a África do Sul, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Em seguida, a seleção brasileira vai enfrentar Iraque e Dinamarca por uma das 2 vagas do Grupo A nas quartas de final. Já as meninas que têm como técnico o Vadão fazem sua estreia contra a seleção da China, também às 4 da tarde, da quarta-feira, 3 de agosto, 2 dias antes da abertura das Olimpíadas, em jogo que será realizado no estádio João Avelange, ou Engenhão, no Rio. Suécia e África do Sul completam o Grupo E do futebol olímpico feminino. Truco, pôquer, dama, xadrez. Tudo esporte da mente, certo? Os chamados jogos de habilidade estão sendo tema de discussão em audiências públicas na Câmara dos Deputados em Brasília. De acordo com dados fornecidos por entidades responsáveis por essas modalidades esportivas, a comunidade dos jogos de habilidade já conta com mais de 106 milhões de praticantes em todo o país. Uma das entidades, a Confederação de Pôquer, quer transformar a modalidade em esporte e defende a ideia, alegando que o jogo não é de azar, e sim de inteligência. E para sensibilizar os parlamentares, tem usado o prestígio de Ronaldo, o fenômeno, que recentemente se transformou em um garoto propaganda do jogo. Para quem já é adepto ou está querendo conhecer, olha só, vem aí o primeiro torneio de truco da Secretaria de Esportes e Lazer de Campinas 2016. Nesta segunda, dia 18, tem mais esportes inédito a partir das 11 da manhã. A diretora de turismo da Prefeitura de Campinas, Alexandra Caprioli, fala sobre a passagem da tocha olímpica pela cidade. Agora sim, vamos falar de vôlei. Eu conversei com o embaixador do projeto Brasil Quirim Vôlei Masculino de Campinas, Maurício Lima. E uma curiosidade, há 20 anos ele participava de uma final do vôlei masculino de Campinas dentro de quadra. Agora, experimenta sentimentos diferentes participando em outra posição. É bem gratificante, é bem legal porque como depois de 20 anos está representando a cidade de Campinas numa grande final de uma Superliga. Foi uma decisão acirrada, histórica do vôlei nacional. A equipe de Campinas jogou de igual para igual com o multicampeão Sada Cruzeiro, na manhã do domingo, dia 10 de abril, em Brasília. Mas quem levou o título da Superliga Masculina de Vôlei foi a equipe mineira. E o que muitos não sabem é que o projeto Brasil Quirim de Vôlei é muito mais que uma equipe esportiva. Por exemplo, para assistir às partidas realizadas no ginásio do Taquaral, basta trocar 1 quilo de alimento não perecível por um ingresso. Os alimentos são distribuídos para entidades que atendem famílias carentes. E também temos aí o segundo tripé, que seria a segunda parte, né? Que seria o time de base, que são esses meninos aí, onde então a gente dá oportunidade para que eles, né, um dia possam chegar, que tem sonhos guardados neles, então sonhos que todo mundo está sonhando com isso, e a gente dá essa oportunidade. Eu acho que isso que é a oportunidade para que um dia eles se tornem um jogador, enfim, mas caso eles não consigam, que a gente sabe o quanto é difícil, o quanto isso é para poucos, né, chegar a estar disputando uma Olimpíada, estar representando o Brasil mundo afora, simplesmente eles vão ser pessoas melhores através do esporte. Isso pra gente já vai ter um ganho muito grande. E assim nós encerramos o Olho Esporte aí de hoje. Voltamos na quinta-feira. Tchau, tchau!
E o Câmara Notícia dessa edição fica por aqui. Até a próxima. Até a próxima.